integral que envolve cosseno, integral de 2x² vezes o cosseno x dx. Integral por parte geralmente envolve um produto, que é a integral por parte, a formulazinha dela sai da derivada do produto, né? Se você tem a derivada do produto, você integra e automaticamente você tem a sua formulazinha integral por partes, que a integral por partes é a integral du dv, que é igual a u vezes v, menos a integral de v du. Nós vamos usar uma tabelinha onde nós colocamos as derivadas, que eu tenho u aqui, e a derivada de u, que me permite calcular o seu diferencial, du, o dv aqui e a integral de dv, que me permite calcular os valores de v. Então vou usar aí derivadas integrais num dispositivo que foi explicado nas aulas anteriores. Como eu vou usar derivadas integrais, eu vou precisar da integral de cosseno, né? E a integral de cosseno, nós desenhamos um círculo trigonométrico aqui, nós temos um mecanismo fácil de calcular, né? Lembra que no círculo trigonométrico você tem o eixo dos cossenos, o eixo dos senos. No eixo dos cossenos, o cosseno é positivo para o lado direito, negativo para o lado esquerdo. O eixo dos senos, o seno é positivo para cima, negativo para baixo. E nós vimos também aqui, nós temos uma maneira de gravar, né? O círculo trigonométrico nós sabemos que é assim, positivo, negativo, eixo dos cossenos. Positivo, negativo, eixo dos senos. Então você tem mais cosseno, mais seno, menos seno. E se você observar nesse sentido, você tem que a derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, derivada de menos seno é menos cosseno, derivada de menos cosseno é seno. Perceba que aqui nesse sentido, né, o sentido negativo, o sentido horário, você tem as derivadas. Se você inverter as setas, inverte as setas, inverte as setinhas, coloca no sentido anti-horário, sentido positivo, você vai ter as integrais. Então a integral de cosseno é seno, integral de seno é menos cosseno, integral de menos cosseno, menos seno, integral de menos seno, cosseno. Isso aqui é interessante para esse tipo de exercício. Que eu vou usar nesse exercício o dispositivo em forma de tabelinha para poder resolver a integral por partes. Como é que fica isso? Lembre-se, eu vou procurar uma derivada, né, para chamar de u. Na minha fórmula, eu vou procurar uma derivada simples. Então, meu u, aqui aproveitando já a disposição, meu u é o 2x². E o meu dv? O meu dv é um diferencial. Então, o meu dv é o cosseno x dx. Então essa aqui vai ser a nossa escolha natural, né? Já que 2x² tem as derivadas mais fáceis. E eu vou integrar, né, cosseno x. Então vou montar minha tabelinha. Primeiro vou colocar as minhas derivadas. As derivadas são as derivadas de 2x². E vou colocar as minhas integrais. As integrais são integrais de cosseno x dx. Como eu vou fazer de uma maneira mais prática, não vou colocar o diferencial, vou colocar só o cosseno. Cosseno de x. Lembre-se, as derivadas e as integrais. A derivada de 2x², 2 vezes 2, 4, 4x. A integral de cosseno, aí vem aqui no nosso quadro. Cosseno x, integral de cosseno x, seno x. Então, seno x. Próxima derivada, derivada de 4x, 4. Próxima integral, integral de seno. Integral de seno x menos cosseno x, menos cosseno x. Próxima derivada, derivada de 4, 4 é uma constante, derivada zero. Próxima integral, integral de menos cosseno, integral de menos cosseno, menos seno. Então, menos seno de x. A partir daqui é tudo zero, né? E aí você pode montar a partir daqui a sua resposta. Já está pronta a sua integral. Lembre-se que os sinais são sempre primeira parcela mais, segunda parcela menos, terceira parcela
mais. Se tiver mais parcelas, depende do grau que vai aparecer aqui, se pode ter mais parcelas, então você vai ter mais. Joguinho de sinais é sempre o mesmo, mais, menos, que sai da sua formulazinha. Bem, vou aproveitar isso aí e colocar a resposta, né? Então nossa resposta vai ser igual a primeira parcela mais positivo, positivo, então a primeira parcela positiva, 2x² seno x. Segunda parcela, menos com menos dá mais, então segunda parcela é positiva, 4x cosseno x. Mais 4x cosseno x. Terceira parcela, mais com menos dá menos, terceira parcela é negativa, então menos 4 vezes o seno de x mais a constante c de integração. Então essa aí seria a resposta da nossa integral por partes. Percebe que eu não estou usando a formulazinha, estou usando o dispositivo, que no fundo é a nossa fórmula, né? Nossa formulazinha. Nossa formulazinha, se você observar, aqui é o u, a derivada de u gera o nosso diferencial que está aqui, é o du. Aqui é o diferencial de v, você integra v, integral de v. Então você tem u vezes v menos a integral de v du, que é a formulazinha que foi aplicada mais de uma vez. Então esse dispositivo permite calcular essas integrais de uma maneira bem simples. A integral de 5x² mais 1, que multiplica seno x de x. Uma integral que envolve um produto, né? Uma função aqui, 5x² mais 1, vezes uma função trigonométrica, né? Então característica aqui de integrais por partes, geralmente ela tem um produto, e perceba que não dá para fazer substituição, não adianta chamar esse aqui de u, esse aqui de u, que você não vai conseguir fazer uma troca de variáveis, tá? A integral por partes, ela tem uma forma característica. A integral por partes é a integral de u dv, que é igual a u vezes v, menos a integral de v du, tá? Então perceba que numa integral por partes, você tem um diferencial, né? Você faz aqui, a partir de derivadas, você calcula o diferencial de u, o du, então você pega u, deriva e calcula o seu diferencial, tá? E a partir de integrais, você calcula o v, que aparece aqui e aqui. A integral de dv é v. Então você faz derivadas integrais. Essa formulazinha pode ser escrita em forma de tabela, né? Ou o que a gente chama de um dispositivo prático, né? Onde você pega u, calcula a derivada de u e o seu diferencial, o du, pega o dv, calcula a integral de dv, que é o v, e integra de novo a integral de v. Então você faz derivadas para calcular o du e integrais. E a sua fórmula pode ser colocada desta maneira. Primeira parcela positiva, u vezes v. Segunda parcela negativa, menos integral de v du. Perceba que esse dispositivo aqui é o equivalente à sua formulazinha. Você faz uma derivada e uma integral, né, para montar a sua fórmula. U vezes v, que é esse produto aqui, primeira parcela positiva, integral de v du, integral de v du, que é a segunda parcela negativa. Então isso aqui nada mais é do que uma outra maneira de você escrever essa fórmula. Uma outra coisa que nós vamos usar aqui são as derivadas, a derivada geralmente é uma derivada simples, né? No caso aqui é a derivada de 5x² mais 1, que tem derivada simples. Se eu for derivar isto, ou seja, vou chamar 5x² mais 1 de u, eu vou integrar seno. E para integrar seno eu vou usar o círculo trigonométrico. Lembra, no meu círculo trigonométrico eu tenho o eixo dos cossenos, aqui com mais cosseno x e menos cosseno x, o eixo dos senos, aqui com mais seno x e menos seno x, seno u, tá? E aí você começa a montar suas integrais. No sentido positivo, né? Sentido anti-horário, a integral de cosseno é seno. Lembre-se, a derivada de seno é cosseno, a integral de cosseno é seno, são operações contrárias. A integral de seno
menos cosseno. A integral de menos cosseno, menos seno. A integral de menos seno, cosseno. Então, nesse sentido aqui, eu vou ter as integrais. Com isso aqui, eu posso montar a minha integral por partes. Eu vou chamar de o 5x² mais 1. E vou chamar de dv o seno x dx, que é o diferencial, né, o diferencial de uma função. Porém, eu não vou usar o dx, que eu já sei as integrais, vou colocar só o seno. Seno de x. E aí vou fazer as derivadas, né? Vou fazer as derivadas e as integrais. Derivada de 5x² mais 1, 2 vezes 5, 10. 10x, né? Tá, 10x. Então, derivada de 1 é 0. E a integral de seno. A integral de seno vem aqui no meu círculo trigonométrico. A integral de seno é menos cosseno. Então, menos cosseno de x. Mais uma derivada. A derivada de 10x é 10. Mais uma integral. Integral de menos cosseno x. Integral de menos cosseno x. Menos seno x. Menos seno x. Perceba que aqui, olha, ainda não zerou. Ah, então vamos fazer mais uma derivada. Derivada de 10 é 0. Derivada de uma constante. E a integral de menos seno. Integral de menos seno, mais cosseno. Mais cosseno x. E vou fazer os produtos, né? Então, ó, esse com esse, que é o nosso u vezes v. Esse com esse, que é a integral de v du. Só que eu tive que fazer mais uma vez. Esse com esse, mais. Sempre mais, menos, mais, menos, mais, menos. Depende do número de parcelas. Isso aqui é a aplicação da nossa fórmula, né? Essa fórmula aqui foi aplicada 2 vezes. Uma única vez eu teria u, du e 0. Aqui zeraria aqui. Então seria essa fórmulazinha aqui. Aí eu teria dv, v, integral de v. Porém, aqui não zerou. 10. Mais uma vez. Então a fórmula teve que ser aplicada 2 vezes. Então qual que é a resposta da nossa integral, né? Só montar as parcelas. Perceba que a primeira parcela, ó, mais com menos, vai dar menos. Então menos 5x² mais 1 vezes cosseno de x. Próxima parcela, menos com menos, mais, positiva, mais 10x vezes o seno de x. Próxima parcela, mais com mais, mais 10 vezes o cosseno de x mais a constante c de integração. Então, essa aqui é a resposta, né? Essa aqui é a resposta dessa integral, tá? Então, uma integral por partes, nós usamos aí um círculo trigonométrico, né, para calcular as derivadas e as integrais.